Bem propício a vida, um presente de Deus para o mês de setembro, aquele mês que as pessoas estão fazendo a campanha do lacinho amarelo, que é exatamente o combate contra o suicídio, que tem crescido bastante de ano para ano. E aqui no Brasil não é diferente, essa taxa de crescimento está acontecendo principalmente nos adolescentes. Então, o que a gente vai conversar hoje é exatamente sobre, a gente está aqui, é importante para nós, é importante para as pessoas com as quais nós convivemos, que a gente esteja aonde nós estamos, com as pessoas que nós temos a possibilidade de interagir, porque nós mudamos o mundo, e o mundo também, ele nos muda, porque é assim que funciona o movimento evolutivo. Ninguém está estagnado em quem é. A partir do momento que nós interagimos, mesmo que nós não queiramos, nós vamos mudando com as influências, com essas interações. A vida é um presente de Deus pelo simples fato de que toda esperança, todo desejo, toda vontade, todo sonho se baseia no fato de nós existirmos. Não existe absolutamente nada se nós não estivermos vivos. Então a base de qualquer desejo nosso, a base de qualquer sonho é a nossa existência. Mesmo para nós espíritas que somos reencarnacionistas, uma vida, ela é um capítulo dentro de uma existência maior. A vida, ela é uma história dentro de um grande romance, porque nós assumimos diversos personagens através das diversas reencarnações, mesmo acreditando na reencarnação. Cada vida é única, cada vida é uma oportunidade que não se repete, porque aquela oportunidade, ela tem um conjunto de fatores para que ela exista. Passado o tempo, aqueles fatores se modificam. Então, nenhuma vida, mesmo para quem é reencarnacionista, vai ser igual a outra. A vida, ela é um presente de Deus, mesmo se nós considerarmos que nós somos seres imortais. Quando nós deixarmos esse corpo, a nossa história, se ela existir, só vai existir na memória das pessoas que nos amam. Vejam como isso é importante, porque quando nós retornarmos novamente a essa jornada corporal, provavelmente nós não lembraremos da vida que deixamos. É importante que caia o véu do esquecimento, porque com o véu do esquecimento, nós podemos reescrever novos capítulos na nossa história de existência. Por isso que para nós espíritas, ao contrário do que as pessoas apregoam, o espírita faz apologia da morte, é mentira. O espírita faz apologia da vida, só que numa vida muito mais extensa. Se nós estamos vivendo aqui, pensando na colônia espiritual, pensando no umbral, então nós não entendemos a proposta do Espiritismo. Porque a proposta do Espiritismo é uma vida plena, porque nós sendo espíritos, a nossa plenitude só se realiza na nossa espiritualidade, não tem outra forma. Nós não morreremos para encontrar a eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade. Não há como nos afastarmos dessa nossa realidade, que ela é imanente à nossa sociedade, ao nosso mundo, à matéria, e ao mesmo tempo é transcendente, porque o mundo muda
a matéria se desagrega, as coisas avançam, as coisas retrocedem, mas a nossa espiritualidade continua sempre e cada vez colocando um tijolinho a mais no nosso processo evolutivo. Porque nós somos racionais. Todo processo resulta em aprendizado, mesmo quando há um fracasso. Pessoas inteligentes fracassam menos, porque mudam rapidamente. Pessoas teimosas, e teimosia não é sinal de inteligência, resistência é, teimosia não. Pessoas teimosas sofrem mais, porque elas não são capazes de se adaptarem. Por isso que para nós espíritas, o melhor lugar, o melhor tempo, a melhor situação é a que nós estamos vivendo agora. Nós não dependemos dos espíritos desencarnados para viver por um único motivo, porque também somos espíritos e nós não podemos desagregar a experiência da realidade entre mortos e vivos, porque foi exatamente esse muro que o Espiritismo botou abaixo. Não existe mais o muro que separa mortos de vivos, porque todos somos vivos enquanto espíritos. A importância de nós espíritas nos dizermos seguidores de Jesus é porque Jesus nos apresenta o Deus da vida. Quando Jesus apresenta o Abba, o paizinho, o papai, ele nos apresenta de uma forma que é muito emblemática. Segundo encontramos nos evangelhos, Jesus se dirige a Jerusalém. Lá tem aquele evento com os cambistas. E as pessoas questionam, quem é esse homem? Esse Galileu, esse pobre, esse analfabeto, essa pessoa marginalizada na sociedade judaica da época dele, para fazer a bagunça que ele fez no templo de Jerusalém. Porque as pessoas gostam de diploma, as pessoas gostam de inteligência, de títulos acadêmicos, e Jesus não tinha nada disso. Jesus, ele tinha autoridade que Deus havia investido ele. Então, as pessoas querem desmascará-lo, porque naquela época havia uma tensão entre vários grupos pelo poder. Entre aqueles que tentam desmascarar Jesus, aparecem os fariseus. Mestre, é lícito pagar o imposto a César? Essa história é muito interessante. Jesus responde, me mostra a moeda. O fariseu tira da sua túnica uma moeda. Qual é a face que está esculpida nela? A de César. Nós conhecemos a tradução mais comum, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas permite uma outra tradução, que talvez seja mais realista para o evento. Devolve a César o que é de César, devolve a Deus o que é de Deus. O que é de César? Pega as tuas legiões, pega os teus exércitos, pega a tua corrupção, pega a tua opressão, pega os teus barcos e volta para Roma. Devolve a César o que é de César. De Deus, o povo, a dignidade, a vida, devolve a Deus o que é de Deus. E nós não notamos que aí há uma pequena também pegadinha. Primeira pegadinha dos fariseus em relação a Jesus. Se ele diz paga o imposto, ele perde aqueles que o apoiavam, porque ele seria uma pessoa favorável à extorsão do Império Romano. Se ele nega o pagamento do imposto, logo ele pode ser visto como um sujeito que é criador de caso, e o caminho direto seria a crucificação naquele momento. Só que Jesus devolve a pegadinha com outra pegadinha. Você tem uma moeda? Tenho. Se você tem uma moeda, você tem a face de César. Que droga de judeu pio é você, que anda com a escultura, com a face esculpida do teu inimigo na tua túnica. Sendo que você não pode ter, você judeu, vamos nos reportar século I, você ter imagens com você, imagens de seres humanos.
Pelo menos os mais radicais pensavam assim. Ele cala a boca dos fariseus, aí vem um outro grupo que tensiona pelo poder, os saduceus. E os saduceus, eles acreditavam unicamente na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na época não havia uma Bíblia, na época haviam vários rolos com vários livros, e aí cada grupo entendia que determinado livro era sagrado, inspirado, e por aí vai. Isso aí vai ser só definido mais tarde. Pois bem, naquele momento, mestre, os saduceus não acreditam na ressurreição. Havia um homem que na noite de núpcias falece. A lei de Deus determina que o irmão mais velho despose a mulher, tenha relações com ela, e o filho que nasce dá prosseguimento ao nome do falecido. É a lei chamada lei do levirato. E essa lei é muito importante, porque se o homem dá a descendência, se a mulher tem a descendência daquele homem, ela vai ter alguém para cuidar e vai herdar aqueles bens também. Pois bem, esse homem morreu na noite de núpcias. O seu irmão mais velho, quando ele vai cumprir o levirato, ele morre também na noite de núpcias. O outro irmão morre na noite de núpcias, até o 7º irmão. Ou seja, essa mulher era uma tremenda pé frio. Todo mundo que ia para a noite de núpcias com ela, puf, morria. E aí? No dia do juízo final, da ressurreição dos justos, qual desses homens será o esposo dela? E Jesus responde: vós não conheceis as Escrituras? Vejam, para aquelas pessoas, para aqueles doutores da lei, é um camponês ignorante que está falando para um saduceu: você não conhece as Escrituras? Quem é que dá autoridade para esse homem falar assim com o doutor da lei? Ele era profeta de Deus, a autoridade vinha do alto. E ali, ele diz: vocês não conhecem as Escrituras. Porque Deus, quando se apresenta a Moisés, como que ele se apresenta? Eu sou o Senhor vosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Logo, Deus é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. Se nós não entendermos como espíritas que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que o nosso Deus é o Deus dos vivos, porque é o Deus do Emmanuel, é o Deus de Kardec, é o Deus do André Luiz, é o Deus da Joana de Ângeles, porque essas pessoas estão vivas, nós não vamos entender a vida como presente de Deus. Aquilo que valia para o judaísmo antigo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, também nós espíritas reivindicamos. É o Deus daqueles que já não têm mais o corpo físico e daqueles que permanecem no corpo físico, porque a vida, ela é um valor sagrado. E aí nos assusta quando nós vemos no meio espírita a relativização de qualquer processo de vida. Porque se nós relativizarmos a importância da vida, nós estamos dizendo que o nosso Deus não é o Deus dos vivos. Nós estamos dizendo até que não há Deus. Porque a regra só vai funcionar de você acreditar numa força que transcende a nossa realidade, se nós acreditarmos que esse Deus, ele é perfeito, esse Deus, ele é eterno, esse Deus é supremamente justo, soberanamente bom. Se existe Deus, esse Deus, quando fez a criação, toda a criação saiu da inteligência dele. Toda a inteligência divina, ela está esculpida na criação. Logo, Deus não muda de ideia. As regras de Deus não são nem aumentadas, nem diminuídas, nem alteradas, porque as regras de Deus são perfeitas. Você não muda as leis de Deus. Quem quer mudar as leis de Deus é aquele que se rebela contra uma ordem maior, porque acha que é tão inteligente, tão perfeito quanto Deus. Vai perder todas, porque o universo é vasto, tanto para o macro como para o micro. A nossa inteligência não acompanha nem a nossa própria mente, quanto mais a criação de Deus. Se existe Deus, e nós espíritas
não acreditamos, nós sabemos que Ele existe. Deus existindo, existem regras. Se existem regras, o bem é tudo que se aproxima das leis de Deus. O mal é tudo que se afasta das leis de Deus. Logo, bem e mal não são relativos. Bem e mal, eles existem de acordo com a proximidade ou com a distância das regras dadas por Deus. O que acontece é que conforme nós evoluímos enquanto pessoas e enquanto sociedade, nós entendemos melhor as regras de Deus, mas as regras de Deus não mudam. O que muda é a nossa percepção das regras de Deus. Daí a importância no Livro dos Espíritos, quando existe na terceira parte, das leis morais. Porque as leis morais colocadas pelos Espíritos, elas nos dizem que existem as leis da natureza, as leis físicas, as leis químicas, as mais diversas leis que operam no mundo, a lei da biologia, etc., genética e vai. Pois bem, essas são as leis que existem na natureza. O que os Espíritos nos acrescentam nisso é que existem leis morais que são tão importantes quanto essas leis da natureza. Leis da biologia, da genética, da física, da química, etc. Existem leis como lei de amor, lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição e por aí vai, que são tão fortes quanto a lei da gravidade. E elas não são alteradas de acordo com as épocas, as leis são as mesmas. Então existe bem, existe mal, de acordo com a proximidade e com a distância dessas leis. Se o nosso Deus é o Deus da vida, nós não podemos olhar para tudo que semeia a morte, tudo que semeia o término da existência, sem que essa existência cumpra a sua finalidade, sem nós olharmos para Deus e falarmos assim: olha, legal, mas a sua lei comigo não vale. Enquanto indivíduo, cada um que responda por aquilo que pensa. Enquanto doutrina espírita, a gente não pode ter esse pensamento. Se existem leis divinas, essas leis divinas, elas se impõem aos nossos desejos, porque existe um Deus que paira acima das nossas vontades, da nossa consciência, da nossa percepção. Enquanto humanos, nós nunca entenderemos Deus na sua plenitude, por um motivo muito simples: a parte não tem a visão do todo. O limitado não abrange o infinito. Se a visão de um homem abranger a visão de Deus, ou Deus não é Deus, ou esse homem não é homem. Não pode existir as duas coisas. Por isso que no Espiritismo nós falamos fé raciocinada. Você tem que ter um elemento de fé. Porque se nós quisermos que os espíritos, a reencarnação, a mediunidade, Deus, se prove no nosso mundo, não há como, porque não existe para essas entidades o elemento material. Aquilo que afeta o nosso conhecimento tem que afetar a matéria, tem que estar na matéria. Por isso que Deus, Espírito, reencarnação não é objeto científico. Porque na visão científica, você restringe o conhecimento científico àquilo que está na matéria. Portanto, o que não está na matéria, e vejam, quando eu falo na matéria, é aquilo que é consenso entre pessoas que acreditam ou que não acreditam do que seja a natureza. O que não está nesse consenso sobre a natureza não pode ser discutido como ciência. Aí entra a questão da crença. Vamos, por exemplo, colocar anjos. Eu acredito na existência de anjos, eu não acredito na existência de anjos. É uma questão de crença. Não existe elemento na natureza, porque se o anjo existisse, ele seria transcendente à natureza. Logo, ele não é objeto de estudo. É uma questão de fé. A proposta espírita é ter uma questão de fé que nós possamos compreender, que o nosso raciocínio aceite. E a partir do momento que ele aceita, nós incorporamos. Por isso que é fé raciocinada e não fé dogmática. Essa é a beleza do Espiritismo. Mas tem um elemento fé. Nós não podemos nunca esquecer isso. Sempre vai haver
o elemento fé. Quando nós defendemos, por exemplo, o direito do aborto, nós estamos defendendo, direito ao aborto, nós estamos defendendo que algumas pessoas merecem existir e que outras não merecem existir. Logo, tiramos de Deus essa mão de poder, esse manus, e trazemos para nós seres humanos. Nós decidimos quem existe, nós decidimos quem não existe, de acordo com as nossas conveniências. E qual é o problema? Aquele que não existe, ele só existe enquanto desejo. Uma pessoa que foi abortada, ela só existiu enquanto desejo. Desejo daquele organismo, se a gente quiser ser bem materialista, daquele organismo de existir, e essa existência não se concretizou, então houve um desejo biológico que não se realiza, no desejo daquela mãe, no desejo daquele pai, no desejo da sociedade, dos avós, porque, de alguma forma, essa existência foi ceifada. Porque, no caso do aborto artificial provocado, alguém se colocou no lugar de Deus. Alguém disse, ou existe, ou deixa de existir. E isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. A partir dessa visão, também se constroem outras, que são tão graves quanto. Por exemplo, a eugenia, os bons genes. A partir do trabalho de Charles Darwin, as pessoas começaram a pensar, ok, os organismos mais adaptados são os que sobrevivem. Logo, por que a sociedade vai bancar aquelas pessoas menos aptas? Por exemplo, por que nós vamos bancar os alcoólatras inveterados, os mendigos, os judeus, os ciganos, os homossexuais? Por que simplesmente nós não fazemos uma castração química nessas pessoas? E assim nós iríamos melhorar os genes. Quem propõe isso é o primo Galton, que é primo do Charles Darwin. Ele cunha o termo eugenia. Afinal de contas, se tudo é um processo evolutivo, por que nós não decidimos quem vive e quem morre? Você só pode decidir quem vive e quem morre se você tirar Deus da realidade. Só quando o ser humano se coloca no lugar de Deus. Só quando o ser humano esquece que ele, ser humano, recebe de Deus a existência. Aí ele pode negar a outro ser humano a existência. Na Alemanha, a cada 10 crianças com síndrome de Down, 9 são abortadas. Na Islândia, 10 em cada 10. Tem mais de um ano que não nasce criança com síndrome de Down na Islândia. O nome disso é eugenia. O ápice desse processo nós conhecemos nos campos de concentração do nazismo. Quem merece viver e quem não merece. Só que no nazismo foram 6 milhões de judeus mortos. Por ano, são 25 milhões de crianças abortadas no mundo. Em toda a época do nazismo, foram 6 milhões de judeus. Hoje se pratica aborto em 25 milhões de seres humanos. E o destino desses seres humanos, a lata de lixo, o vaso sanitário ou o incinerador. Isso não é dignidade humana. E aí nós entramos num outro fator também, porque para nós entendermos que a vida é um presente de Deus, nós temos que abordar cada momento que a vida ela é interrompida. Nós temos a questão do suicídio. E o suicídio, ele é algo que, como eu falei, está aumentando, e ele já é uma preocupação bem antiga, não é recente. Mas o livro clássico sobre o suicídio tem exatamente esse título, O Suicídio, de um sociólogo, conhecido como pai da sociologia,
um francês de nome Émile Durkheim. Ele publica esse livro em 1897. Durkheim, ele faz um estudo sobre o suicídio. E ele percebe que o suicídio não é um ato volitivo individual. O suicídio é um ato que tem a ver com a relação da pessoa com o seu grupo social. Ele percebe, por exemplo, que homens e mulheres que são casados se suicidam menos do que os solteiros e daqueles que são viúvos. Porque a pessoa pode ter problema com a esposa, a pessoa pode ter problema com o marido, mas aquela relação, por mais atrito que ela contenha, você tem alguém para dividir a sua biografia. Você tem uma pessoa que é testemunho da sua vida. Para aqueles que não estão familiarizados com o grego, a palavra testemunho em grego significa mártir. Tem gente que o cônjuge não é testemunha, é mártir mesmo. Mas mesmo sendo mártir, essa pessoa que convive com a outra já é um freio à ideia de suicídio. Pessoas que pensam em suicídio com habitualidade têm maior tendência ao suicídio, que é quase 100%, do que aquelas que não pensam. Pensam ocasionalmente. E isso é muito importante, porque, segundo estudos mais recentes, para uma tentativa bem executada de suicídio, aquela pessoa teve 25 tentativas fracassadas. Quando nós dizemos assim, é bobagem, está querendo chamar a atenção, nós temos que pensar com muito carinho. Eu sou dirigente de um grupo de educação da mediunidade aqui da Comunhão Espírita de Brasília. No grupo de educação da mediunidade, são médiuns em formação. São médiuns que estão descobrindo o seu potencial mediúnico. Via de regra, o tipo de espírito que se manifesta numa sessão dessa são espíritos mais perdidos do que perturbados. Mas mesmo assim, nós recebemos, por exemplo, as pessoas que são suicidas. Não é aquele caso clássico que nós vamos encontrar nos livros, por exemplo, referentes ao suicídio, como Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, mas são suicídios que o que chamam a atenção, que quase 100% dos casos, eles são tentativas que acabaram dando certo sem a vontade da pessoa. Por exemplo, a pessoa subiu no parapeito de uma janela, ela não queria se jogar, ela pensou em suicídio, mas não queria se jogar, só que de repente ela foi surpreendida por alguma coisa e acabou caindo. O sujeito põe uma corda no pescoço, sobe no banquinho, ele está na dúvida se vai dar o passo em falso ou não, e aí o banquinho quebra. Não dá para a gente brincar com isso, porque quando uma pessoa começa a sinalizar que, eu não sou ninguém, o mundo estaria melhor sem a minha pessoa, eu não sirvo para nada, é bom a gente abrir o olho. E particularmente os pais, porque os pais, como eu falei, os adolescentes têm aumentado muito a sua taxa de suicídio aqui no Brasil. Em pesquisas recentes, nós temos 38 pessoas que se suicidam no Brasil diariamente. Não é pouca gente. 38 pessoas por dia se suicidam. 38 pessoas, pelos mais variados motivos, todo dia abandonam voluntariamente a existência. Porque, com todos os problemas que essas pessoas podem estar vivenciando, elas se colocaram no lugar de Deus e decidiram que elas, e não Deus, tinha o seu brevet de partida. E vejam, a pessoa pode falar assim, mas a minha vida não vale nada. Vale, claro que vale. Tem dúvida? Vai na funerária ver quanto é que custa te enterrar. E aí você vai ver como a tua vida vale. Minha vida vale pouco. Tranquilo. Você pode ter um problema de saúde gravíssimo. Vê quanto é que custa para o SUS o teu problema de saúde. Vê quanto é que custa se você fosse para o hospital de ponta, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês. Então tua vida não vale pouco, não. Tua vida vale muito. Vai ter muito parente endividado quando você morrer para pagar o teu funeral.
Então a tua vida tem um valor. E um valor que é possível a gente botar em dinheiro. Então, pelo menos, se a pessoa é materialista, que seja um materialista com pena dos parentes que ficam. Porque vai dar despesa. Em países como a Suíça, Holanda, você tem um suicídio assistido. Por 4.400 francos, mais despesas de passagem, hospedagem, você pode pedir para que uma clínica, ela te dê a chamada boa morte. Seja lá o que isso signifique. Porque as pessoas estão cansadas de sofrer. Também há um outro ponto que no Espiritismo a gente tem que deixar muito claro. Todo organismo vivo, ele tem sensibilidade. Todo organismo. O ser humano não é diferente. O corpo do ser humano é matéria. É um aglomerado sistêmico de células que tem as suas funções. Então, o corpo humano é sensível. Tudo que é sensível ao prazer é sensível à dor. A porta é a mesma. A porta se chama sensibilidade. Se você não quer sofrer, você está no lugar errado. Porque o sofrimento faz parte da vida. E se alguém disser que tem a solução para os teus sofrimentos, essa pessoa está cometendo estelionato. Porque ela não tem. Esse normalmente é o papel do guru, que cobra uma fortuna, fala 10 minutos com você, vai embora e você acha que teve a solução até a próxima crise. A vida, ela é normalmente um conjunto de desafios. Esse conjunto de desafios vai causar frustrações. Essas frustrações vão causar sofrimentos. Nem tudo que nós desejamos, nem tudo que nós queremos vai se realizar. É da vida isso. E é isso que nos fortalece, é isso que faz com que nós nos desenvolvamos enquanto seres humanos. Quem diz a gente não está aqui para sofrer, a pessoa está falando meia verdade. Qual é a parte que é verdadeira? Que seja o problema que você esteja enfrentando, sofrer ou não é uma opção sua. A forma como você vê o problema. E o que me despertou em relação a isso foi ser voluntário no Sara Kubitschek, exatamente no andar das pessoas com tetraplegia. Do queixo para baixo, a pessoa não move nada. Então nós vamos ter pessoas que vão querer morrer e vão pedir para que você mate, você pratique a eutanásia, e é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. E tem pessoas que vão projetar a próxima viagem e o próximo livro que vão escrever. Todas elas têm o mesmo problema, do queixo para baixo, nada se move. A cabeça é que é a diferença. Nesse sentido, ninguém veio ao mundo para sofrer. Porque a sua cabeça é que vai pegar e vai sucumbir ou vai resistir ao sofrimento. Mas o sofrimento existe. Por um motivo muito simples, nós estamos num corpo que tem prazo de validade. Nós convivemos com pessoas que não são perfeitas. Então quem é que tem a fórmula para os outros não sofrer? É mentira, as pessoas sofrem. A mágica está em superar essas dificuldades. A beleza está em não baixar a cabeça para os desafios. Não existe um único centro religioso na face da terra que vai tirar o sofrimento de você. Não existe. Porque se Deus não quisesse que você sofresse, Deus não teria te colocado no mundo. Porque esse mundo é um mundo que é para desenvolver as suas habilidades. É a mesma coisa que uma pessoa querer ir para uma academia e não querer fazer exercício. Está no lugar errado. Ou a pessoa quer diminuir o seu peso, vai para o spa acompanhada de uma caixa de chocolate. Não funciona. Não vai funcionar. É a determinação, determinar aquilo que nós começamos, aquilo que nós terminamos. Essa é que é a beleza, essa é que é a diferença. É isso que nos dá prazer. E é isso que faz com que nós saiamos
da nossa zona de conforto para sermos seres humanos no seu maior grau de potencialidade. Isso faz com que a gente se agarre à vida, porque a gente tem paixão por estar vivo. E não vai ser um sofrimento, não vai ser uma frustração, não vai ser uma pedra que vai nos derrubar. E se nos derrubar, não vai ser isso que vai nos impedir de levantar. Essa que é a beleza da vida. Senão, não haveria outro jeito. E aí, como eu falei, nós podemos tocar num outro ataque ao presente de Deus, que é a vida, que é a eutanásia, a boa morte. A eutanásia é você olhar para alguém e falar: nossa, essa pessoa está sofrendo, eu vou interromper o sofrimento dessa pessoa. E quando fala interromper o sofrimento, significa que vai cortar a existência dessa pessoa. Mais uma vez, isso só funciona se você acreditar que não tem Deus. Aí vai funcionar. Porque você está olhando para um ser em processo evolutivo e está dizendo: Deus, eu não concordo com as regras que você colocou para essa pessoa. Porque essa pessoa está em sofrimento. Claro que está em sofrimento, está no mundo. Quem é que não está em sofrimento? E existe uma diferença entre eutanásia e ortotanásia. A ortotanásia é você olhar e ver que aquele caso não tem jeito, que você vai prolongar a vida daquela pessoa em sofrimento desnecessariamente, de maneira artificial, e você para de usar meios artificiosos de prolongar o sofrimento daquela pessoa. Aí a natureza vai decidir se aquela pessoa pode ou não pode viver. É diferente da eutanásia. Existe uma interrupção voluntária de um terceiro na vida daquela pessoa. Se for com consentimento daquela pessoa, aí é suicídio assistido. Eu tive um caso pessoal em relação a isso. O meu pai, ele teve câncer, e foi um câncer agressivo, e foi tomando o corpo dele. Ele passou por, acho que umas 3 cirurgias, e na última internação dele, o médico quis conversar com a esposa, minha mãe. A minha mãe não estava com cabeça, pediu para que eu conversasse com o médico. Na minha família nuclear, pai, mãe e 3 filhos, sendo 2 moças e só eu de homem. E nessa hora, você tem que ser o homem. É você que tem que falar com o médico. E o médico disse para mim: o seu pai, não, se nós não segurarmos a vida dele artificialmente, ele não sobrevive mais do que 24 horas. O que significa segurar a vida dele artificialmente? Significa que nós não vamos deixar o corpo entrar em colapso. E quais são as chances dele ter alguma dignidade depois disso? Nenhuma. Ele vai entrar em coma e vai em coma até o dia da morte dele. Então, se o coração parar, por gentileza, faça a massagem cardíaca. Se ele parar de respirar, faça a respiração artificial. Mas se nada disso der certo, é porque está na hora do meu pai ir. Você só faz isso se você acreditar que existe uma sequência e que aquela vida, enquanto matéria, está encerrada. Eu não falei mata o meu pai, para não deixar dúvidas, não foi isso que eu disse. O que eu disse é: se está no momento dele de partir, nós temos que ter fé o suficiente para não segurar a pessoa porque nós amamos. É o contrário. Se nós segurarmos essa pessoa, nós estamos sendo egoístas. Nós não amamos essa pessoa. Não, isso se chama ortotanásia. Não existe, não é crime, tanto na lei de Deus quanto na lei dos homens, é ético. Deixa que a natureza cumpra o seu desígnio. É diferente, por exemplo, de determinadas situações que a pessoa está em sofrimento, mas você tem como manter aquela pessoa viva. E tem um caso muito interessante de uma senhora advogada que teve esclerose lateral amiotrófica. O seu corpo vai entrando em colapso e ele vai perdendo todas as funções. A única coisa que funciona é o cérebro, na fase mais aguda. Até
para abrir os olhos ou fechá-los, vai precisar de uma pessoa para fazer isso e colocar colírio, porque nem a parte lacrimal ela é produzida com uma pessoa nessa situação. Pois bem, tem uma senhora que tem ela já escreveu 3 livros dizendo do valor da vida. Aí é diferente. Essa pessoa tem condições de viver. E apareceu até no SBT Repórter, sugiro que vocês depois olhem no YouTube, perguntando para ela, a senhora é a favor da eutanásia? E ela, não. Por que não? Porque a vida vale a pena ser vivida. E aí nós temos uma outra situação, que é a pena de morte, que para mim é o caso mais escancarado de uma sociedade se colocar no lugar de Deus. É a parte mais nojenta de um ser humano olhar para outro ser humano e determinar se ele deve viver ou se ele não deve viver. Quem somos nós para determinar a vida ou a morte de uma pessoa? E me assusta quando eu vejo isso no meio espírita, porque isso é completa falta de fé em Deus. É não acreditar, não ter fé em Deus e não ter fé no ser humano, na capacidade que o próprio ser humano tem de viver. E como espírita, é pouco racional isso, porque enquanto a pessoa está no corpo, você sabe onde é que ela está. Depois que você matar essa pessoa, ela vai virar obsessora, então deixa ela no corpo. Pelo menos no corpo você ainda tem como controlar. E ali no corpo, ela ainda pode ter alguma reflexão que só a vida do encarnado vai dar. O problema de quando nós não valorizamos a vida, é que a vida ela é a base de qualquer direito. Todos os direitos, eles só existem porque existe um direito maior que o sustenta, que é o direito à vida. Se nós abrirmos a brecha por qualquer porta para esse direito, todos os outros direitos que um ser humano tem, todos podem ser questionados. Onde você mexe no direito à vida, qualquer outro direito deixa de ter valor, passa a ter valor relativo. E é aí que é o problema. Por exemplo, a pessoa fala, eu sou a favor da liberdade de expressão. Se você aprova uma lei que mexe na vida, você já fez o pior. Para mexer na liberdade de expressão não custa. Eu sou a favor da democracia. Se você mexeu na vida, para mexer na democracia, não custa. Porque a vida é o valor que sustenta todos esses outros valores. Você está deixando o Estado dizer quem deve viver e quem deve morrer. E isso não pertence ao Estado, pertence a Deus. Ou nós encaramos isso, ou é bom nós revisarmos até que ponto realmente nós temos fé. A nossa fé é em Deus ou a nossa fé é no Estado? A gente tem que ver para que lado nós vamos. Porque não tem nada que substitua esse direito. Absolutamente nada. O direito da vida é absoluto. Se nós abrirmos mão do direito à vida, nós abrimos mão de todos os outros direitos. E lembremos, por que o nosso direito à vida é tão importante? Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles. O nosso Deus é o Deus da vida. Ou nós defendemos isso, e nós não vamos agradar o mundo, nós não vamos agradar as pessoas. Como diz, e eu vou colocar aqui com capítulo e versículo, não é porque eu tenho memória boa, ou porque eu decorei, é porque eu estou lendo, relendo, lendo de novo a mesma parte. Capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículo 10. É Paulo falando aos Gálatas dizendo, se eu quisesse agradar aos homens, eu não poderia ser servo de Deus. Quando você opta pela sua fé, quando você opta pela sua crença, você vai incomodar todo o mundo. Você vai incomodar as mais diversas ideologias que há. Se você não está disposto a servir a Deus, ou melhor dizendo, se você não está disposto a desagradar ao mundo, você não está disposto a servir a Deus.
Isso independente de ser padre, pastor, guru, dirigente espírita, simplesmente como uma pessoa de fé. Se nós não estamos dispostos a desagradar o mundo, então nós não temos nenhum compromisso com Deus. Porque o mundo não gosta de Deus, por um motivo muito simples, porque Deus põe limites. Deus coloca regras. Deus diz que existe certo e existe errado. As pessoas não gostam disso, porque as pessoas querem liberdade para transformar as suas vidas em libertinagem. Se existe Deus, existe certo e errado. A vida não pode ser uma libertinagem. Nós não podemos viver só por instintos, porque nós temos responsabilidades, nós temos compromissos, nós temos que ter uma vida ética, porque é o que se aproxima de Deus. Se não estamos dispostos a desagradar ao mundo, não estamos dispostos a sermos servos de Deus. E eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque isso aqui é uma casa religiosa. E as pessoas são ingênuas. Não, veja, eu tenho a minha religião, mas eu tenho que respeitar quem não tem. Quem não tem também tem a sua crença. A pessoa acredita que não existe nada, e ela está fazendo de tudo para defender a sua crença e os valores baseados nessa crença. Quando nós nos calamos, essa pessoa está dando voz a uma coisa chamada materialismo. E aí, como diria, Jean Paul Sartre, não existe esperança para a vida. Meu querido, quem é que disse isso para você? De onde é que você tirou essa ideia? Quantas gerações sabem que no último minuto, às vezes as coisas mudam? Como que a vida não tem esperança? Se nós acreditamos que a vida não tem esperança, é porque nós não achamos que a vida é um presente de Deus. Então, levantemos as nossas cabeças, lutemos pela nossa vida e pela vida das outras pessoas. Porque é um valor que não é exclusivo, individual, ele é um valor coletivo, que deve ser preservado para que o próprio tecido social não se rompa. Quando eu falei sobre o suicídio, uma das coisas que Durkheim percebeu é que o que leva a pessoa ao suicídio é ela não ter vínculos. Quando você faz parte de uma sociedade, que essa sociedade tem uma cultura, e você se sente imerso na cultura da sua sociedade, você tem vínculos. Vocês já devem ter ouvido as pessoas mais velhas dizerem assim: hoje tem muita depressão. Na minha época não tinha depressão. Já ouviram isso? Primeiro, que a minha época é 2017, eu não sei de que época que a pessoa está se referindo. Segundo lugar, não havia depressão porque havia uma conjunção social maior do que há hoje. A gente sabia nome de vizinho, a gente tinha contato com os parentes, nós frequentávamos uma escola que tínhamos amigos naquela escola, os professores sabiam os nossos nomes, e nós tínhamos uma moral coletiva, nós estávamos imersos naquilo. Não é coincidência que desde que houve o desagregamento desses vínculos sociais, o número de depressão disparou? O número de pessoas em depressão disparou? Quantos amigos vão no nosso velório, irão ao nosso velório, se todos os nossos amigos são virtuais? Se todos os nossos amigos só estão ali, nas redes sociais? Ainda não substituíram esse contato humano. É curioso, que o pessoal já está criando, por exemplo, um grupo de passe pela internet. Olha, a ideia é boa, mas nada substitui ainda a pessoa estar na tua frente e doar a energia dela pessoalmente. Os nossos vínculos é que impedem que nós caiamos em depressão. A vida, ela vale a pena ser vivida, mas ela só vale a pena, ela só tem significado quando nós nos sentimos inseridos no meio no qual estamos. Aí nós temos como valorar a vida. Senão, ela é só um ato de inspirar e expirar. Deixo para vocês essa reflexão, porque realmente eu acredito que nós somos a solução dos nossos problemas. Nós que eu falo,
seres humanos. Quem é o meu próximo? Aquele que está mais próximo, não tem outro. O mais próximo de você é a solução para os problemas que você em casa não vai resolver. Uma noite de paz a todos e um bom final de semana.